O nome da pregação de hoje é Nascido Escravo, é a parábola do grande banquete. Essa parábola tem muito a ver com a parábola de Mateus 22, verso 1 a 14. Alguns dizem que não é a mesma, mas enfim, tem muitas similaridades aí. E eu vou falar hoje, mais uma vez, sobre salvação, porque o texto fala sobre isso. Eu sei que pregações sobre como ter uma casa no céu, nos dias de hoje, não são muito atrativas. As pessoas estão muito mais preocupadas sobre como ter uma casa na praia. Mas, a despeito de todo o valor e a importância das coisas materiais, o que de fato é mais importante nas nossas vidas é onde nós estaremos quando a cortina desta vida se fechar. Quando nós morremos, onde será a nossa residência? É sobre isso que eu vou falar hoje. E eu quero mostrar que a nossa salvação é um ato soberano de nosso Deus. Nós não queríamos, mas Ele quis. Nós não éramos bons, mas Ele foi bom por nós. E eu quero mostrar que isso fortalece a minha fé, a sua fé, a fé de você que já é cristão. Isso também serve para você, você que está aqui nos visitando, você que está me acompanhando aí pela internet, você que ainda não se converteu, você que ainda está perdido. Eu quero mostrar para você qual que é o caminho da salvação. Então vamos ler Lucas capítulo 14, versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados. Então o que a gente tem aqui parece que teve um convite inicial, todo mundo aceitou. E aí vem o segundo, que na realidade o segundo é mais um aviso: olha, está pronto. Verso 17. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados, ou seja, eles já tinham sido convidados: Vinde, pois tudo está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Você entendeu por que é desculpa? Quem que compra um terreno nem viu. Tudo bem, um cara milionário, mas aí alguém viu por ele, né? O cara que é muito rico, alguém compra um terreno, alguém faz um investimento para ele, mas alguém viu. Como assim? Compra o terreno e não vê? Quem faz isso, gente? Verso 18, comprei um terreno, preciso ir vê-lo. Peço que me dispenses. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. O que é isso, gente? Você compra um negócio, depois que você pagou, você fala: agora deixa eu ver se é bom. Deixa eu ver o dente do gado aqui. O que é isso, gente? É ridículo o que está acontecendo aqui. É ridículo. Vamos continuar. Qual o verso que eu estou? 20. Ainda outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. Ô, louco, mas que fogo é esse? Não dá, é o dia inteiro aqui agora. Ô, louco, que isso? Verso 21. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o senhor: Senhor, foi feito como ordenaste, e ainda restam lugares. E o senhor respondeu ao seu servo: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Vamos começar assim. Primeiro, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, de início, o que tudo indica, uma fé superficial. Primeiro, o convite foi feito. E parece que todo mundo falou: eu vou. Mas na hora que o servo foi enviado para dizer: está pronto, podem vir. Aqueles que de início tinham aparentemente aceitado, agora disseram: não vai dar, não quero. Isso aqui, essa parábola está falando em primeiro lugar sobre essas pessoas que parecem que creem, que de início elas falam: não, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida mesmo. Eu gostei, eu acho que é legal esse negócio aí de Jesus, e eu acho que é isso que eu quero. São essas pessoas que possuem uma fé superficial, ou melhor dizendo ainda, uma falsa fé. Uma falsa fé. Porque, vamos falar a verdade, quantas pessoas de fato quantos ateus a gente encontra no mundo hoje? São poucos, muito mais do que antigamente, principalmente por conta do iluminismo. Mas, proporcionalmente, ainda são poucos. São poucos.
A maioria tem fé em alguma coisa. E ainda tem muita gente que diz ter fé em Jesus. Muita gente. Estimam que dá quase 2 bilhões de pessoas aí dizendo que ter fé em Jesus. Mas não é uma fé verdadeira. Não é. Parece que são até solícitos em relação ao convite da salvação. Se perguntam a eles, vocês creem em Jesus? Eles dizem, sim, claro que cremos. Vocês aceitam um convite? Eles dizem, claro que aceitamos. Mas na hora do vamos ver, na hora que vem para o compromisso mesmo, aí eles dão desculpas. Na hora que tem que vestir a roupa de ir para o casamento, aí eles falam, aí eu não sei se eu quero isso não. Eu não sei se é isso que é ser crente, é participar disso aí, é me envolver nisso aí. Aí eu já não sei se eu quero. Então, são pessoas que têm uma fé superficial, que vêm para a igreja, que ouvem na internet, acham até legal algumas coisas, mas quando elas ouvem algo que as leva a assumir um compromisso, que as leva a agir, agora você tem que agir, veste a roupa e vamos para o casamento. Aí, ela fala, não, peraí, não é bem assim, né? Não é isso que eu quero, sei lá. Essa é a história de muita gente. Ela ouve, ela acha legal. Mas se alguém vem e diz assim, ô minha filha, essa roupa que você está vestindo não é roupa de crente, não. Aí ela fala, mas aí eu não sei se eu quero, hein? Aí eu não sei se eu quero aceitar esse convite aí da salvação, não. Ô meu querido, esse seu trabalho é errado. Não dá para você fazer isso aí, o seu trabalho é incorreto. Você tem que assumir um compromisso com Cristo e isso aí está errado. Aí eles dizem, sei não, hein? Eu não sei se isso me atrai. É uma fé superficial, porque a fé verdadeira, ela aceita o convite e ela toma uma atitude. Como Pedro. Pedro, no dia da sua grande pescaria, talvez a melhor de todas, ele é chamado por Jesus e ele deixa tudo e segue Jesus. Uma fé verdadeira, ela não tem apenas esse contato inicial, esse eu gosto, acho legal. Uma fé verdadeira, quando ela é colocada à prova, quando ela diz, olha, agora você tem que vir, você tem que tomar uma atitude, você tem que agir. Ele diz, amém. A falsa fé não. A falsa fé não é assim. A gente vê isso na história de Jesus, sobre vários discípulos. Um dia Jesus dá um discurso mais duro e diz o texto que vários discípulos, ouvindo aquilo, se escandalizaram e foram embora. Não quiseram mais. Não, isso aí não. Isso eu não quero. Mas de início parece que estavam ali, parece que aceitaram o convite. E é o que muitas vezes inúmeras e inúmeras pessoas fazem. Quando elas ouvem a pregação, elas gostam, mas no meio do caminho elas começam a ouvir outras coisas e começam a notar, puxa, eu vou ter que mudar algumas coisas aqui, isso aqui é um ídolo para mim, eu não consigo viver sem isso aqui. E aí rejeitam o convite e começam a dar desculpas, porque nunca assumem, nunca dizem assim, ó, eu não estou indo mais na igreja porque eu sou um avarento, essa é a verdade. Eu notei que se eu quisesse ser cristão, eu ia perder dinheiro, e eu não quero, entendeu? Mas aí ele não diz, eu sou um avarento. Não, ele sai dando desculpa. Das mais variadas, das desculpas mais esfarrapadas. Inventa todo tipo de desculpa. Não, porque, sei lá, o pastor lá, assim, não sei o quê, a irmã lá, um dia, ela não olhou para mim direito, sabe? Entendeu? Essas coisas assim. E por aí vai. E fica dando desculpa como esse povo aqui estava. Como esse povo estava. E as desculpas, esse é o meu segundo ponto, absurdas. Absurdas. Desculpas absurdas para não crer. Estava contando aqui ontem, o deputado João Alves Almeida, tem vídeo dele na internet, você pesquisa depois, ele tinha lá a CPI, eu não lembro o que era essa CPI, alguém lembra? Anões do orçamento. E aí, ele foi se explicar, né? Como que você ganhou esse tanto de... Como que o seu salário de deputado não é compatível com o seu rendimento? Aí ele explicou. Ganhou, eu não lembro quantas vezes, mas foi tipo assim, 120, 200 vezes eu ganhei na loteria. Ele falou isso. Na cara de pau, gente. Eu ganhei 120 vezes na loteria. Um negócio assim, impressionante. As desculpas aqui são as mais esfarrapadas possíveis. O primeiro disse, não posso ir porque eu comprei um terreno e agora eu vou ver. Olha que loucura. Imagina você chegar na sua casa, falar isso para sua esposa. Amor, comprei um cavalo ali. Vai cavalo não, mas é porque ninguém tem cavalo, vai. Um carro, vai então, vai, um carro. Um carro, vai.
Amor, comprei o carro, já paguei, tá tudo certo. E como é que é o carro? Não sei como é que é. Mas como assim, meu amor? Que modelo, que ano, a quilometragem? Não, vou lá ver agora. Olha a desculpa. É loucura isso aqui, é um negócio totalmente doido. Comprei agora, eu vou ver. O outro, comprei uma junta de bois, comprei um terreno, agora eu vou testar. O outro, eu casei, não consigo ir na festa. Falou, louco. Você sabe, em Israel, por exemplo, o soldado que casava, ele poderia ficar 1 ano em casa. Sabia disso? Que bênção, não? 1 ano em casa. É óbvio, porque se ele casa, vai para a guerra e morre. Então, pelo menos 1 ano você vai desfrutar da sua família. Mas, ô louco, que fogo é esse que eles tinham? Que não podia ir numa festa à noite. E Viagra é esse que eles estavam tomando? Que negócio é esse? Que absurdo. É uma desculpa totalmente esfarrapada. Totalmente esfarrapada. É assim que o homem é hoje, para dizer por que ele não aceita o convite da salvação. Do porquê ele não aceita o convite de ir à igreja, de buscar o Senhor. As desculpas são esfarrapadas. As mais esfarrapadas possíveis. Por exemplo, só tem igreja falsa. É verdade, tem um monte de igreja falsa, assim como tem um monte de médico ruim, tem um monte de mecânico ruim, tem um monte de gente ruim em todas as áreas. Todas mesmo. Só loucura, para tudo que é lado. Mas é só uma coisa que ele abandona. Em relação às outras, ele não desiste. Por exemplo, de fazer o motor em algum mecânico. Ele não fala, quer saber? A partir de agora eu vou fazer o meu motor aqui, azar. Não, ele não desiste também. Se ele precisa de algo da medicina, ele não desiste. Ele fala, quer saber? Não existe nenhum médico que presta, eu vou me operar. Ele não faz isso. Mas é só em relação à igreja que ele faz isso. Que ele abandona por total, por completo. Ele não diz assim, peraí, eu tenho que procurar um lugar decente. E no final das contas, vamos falar a verdade, muitas vezes a gente vai nesses pilantras por quê? Porque a gente gosta, gente. Fala a verdade. É verdade. É ou não é? Por que a gente foi lá naquele sem vergonha, daquele picareta lá? O irmão me contando aqui, que ele foi na igreja, aí o pastor, pediu a oferta lá. Aí o pastor falou assim, Deus está me mostrando aqui, a cédula maior que tiver aí, no seu bolso, você vai trazer aqui. E se você trouxer a menor, você vai sair ali na rua, você vai ver. Coitado do crente, ficou apavorado, né? Meu Deus, e vai lá. Mas por que você entra num trem desse, num lugar desse, num picareta desse? Por que as pessoas ficam por anos num lugar desse? Porque gostam do discurso que o cara fala, que ele diz, olha, deixa aqui dinheiro aqui e vocês vão ficar ricos. Porque eles não estão ali em busca da verdade, estão ali em busca de dinheiro mesmo. A igreja para eles é uma fonte de investimento. Mas que coisa? Que coisa? Eles desistem dos falsos médicos, mas não da medicina, dos falsos mecânicos, mas não de um bom mecânico. Mas em relação à igreja, eles dizem, não vou mais, estou magoado. Não, desisto, não quero mais. É desculpa. Nem estou dizendo que talvez essas pessoas não tenham de fato enfrentado igrejas em que os pastores são canalhas. Mas abandonam Deus, usam como desculpa. E as desculpas que os ímpios dão para não crerem em Cristo? Darwinismo, por exemplo. Tudo que a gente vê é fruto de uma explosão. Olha que coisa, que loucura. Olha que loucura. E o caos trouxe a ordem. Via seleção natural, nós chegamos a quem a gente é. É um negócio tão ridículo. Tão ridículo. Os fósseis. Se de fato existiu uma evolução, está aqui o primatinha, está aqui você, o homem. No meio disso, vários e vários seres intermediários. Então, se a teoria de Darwin fosse verdadeira, como o próprio Darwin afirma, deveria existir nos registros fósseis milhares de seres intermediários. Mas não existe um sequer, gente. Já se passaram muitos anos desde que Darwin saiu com as suas teorias. Eles não conseguem encontrar um. A cada dia mais e mais descobertas de registros fósseis e não encontram um. Você sabe o que é registro fóssil, né? Quando alguém morre, você vira pó. Mas diante de certas circunstâncias, a sua estrutura ali, o seu corpo é mantido. Por isso a gente sabe dos dinossauros. Então, se existiram mesmo seres intermediários,
deveria existir mais ser intermediário, ou seja, meio primata, meio homem, do que o próprio homem. Mas não existe um, gente. E o povo acredita nesse absurdo, ideologia de gênero. Tem coisa mais estúpida do que ideologia de gênero? Eu sou um homem num corpo de mulher. Olha que coisa. E o povo crê. Esses dias eu vi o Pablo Vittar. Meu Deus. Aí ele tenta fazer voz de mulher, como é que fica? Fica uma maritaca, não é? Parecendo uma maritaca. Aquele negócio. Gente, eu acho que a ideologia de gênero, eu fico pensando aqui, não sei, eu acho que é a coisa mais estúpida de toda a história humana. A ideia, a mentira mais estúpida de toda a história humana. Eu não consigo, sei lá, se tem alguma coisa pior. E por que acreditam nisso? Porque loucura total, tudo desculpa para não viver de acordo com o que Deus estabeleceu. O socialismo matou mais de 100 milhões de pessoas e o povo continua pregando isso aí, gente. Onde o socialismo se estabelece, a desgraça se instala. Lá em países europeus, com várias e várias ideias socialistas, o caos se estabelece. Ou seja, para onde você olha, é desgraça total. E o povo continua pregando, continua. Por quê? São desculpas e mais desculpas para não seguirem a Jesus Cristo. O homem se tornou irracional, como diz Paulo em Romanos 1. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Porque eles rejeitaram a Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, você pensa de maneira errada porque você abandonou a Deus. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O segundo grande motivo pelo qual as pessoas inventam desculpas das mais esfarrapadas tem a ver com as suas cobiças. Com as suas cobiças. Lembra da fábula de Esopo? Acho que é Esopo, né? O leão, ou melhor, a raposa lá em cima. O lobo lá em cima e o cordeiro embaixo. O lobo vê o cordeirinho e desce. E diz, eu vou te comer, porque você está sujando a água que eu bebo. O cordeiro retruca, mas você está em cima. Eu estou bebendo a água que desce de você. Irrefutável? Irrefutável. O cordeiro acabou com o lobo, mas o lobo não se satisfaz. Aí ele diz, não, eu vou te comer porque você falou mal de mim há 1 ano. Há um ano você falou mal de mim. E aí o cordeiro responde, mas como? Eu nasci há 6 meses. Eu nem estava vivo quando alguém falou mal de você. Há 1 ano eu não estava vivo. Irrefutável? Irrefutável. O que o cordeiro falou, o lobo não tem nada como retrucar. Mas o lobo se satisfaz? Não. E aí o lobo diz, quer saber? Eu vou te comer porque seu pai, sua mãe, sei lá, alguém falou mal de mim aí e comeu. O lobo comeu o cordeiro. Ou seja, para pessoas que têm paixões, que têm muita fome daquilo que é mal, daquilo que é errado, não existe argumento que solucione os problemas dela, que as convença, porque elas têm paixões. Então você pega, por exemplo, uma moça que gosta de expor o corpo, e o corpo dela é o ídolo dela. Não tem argumento. Você pode usar os argumentos mais poderosos, ela vai dar um jeito de dizer, não. Eu posso andar pelada? Sim. Eu posso expor o meu corpo? Sim. Em relação a qualquer coisa. Quando você tem um Deus que não é Jesus, é a sua paixão, é o dinheiro, é o seu corpo, é o sexo, enfim, qualquer coisa. Qualquer hábito que você tem na sua vida que você não quer abandonar, você vai sempre dar uma desculpa para dizer, não, sabe por que eu não frequento a igreja? É porque é o seguinte, porque eu sou um picareta, sabe? Eu gosto de chegar sexta-feira e meter o louco. Sextou! É isso, cara. Por isso eu cansei, e eu saí da igreja. É por conta disso, porque eu sou um sem vergonha. Você já ouviu alguém falando isso? Não existe. Não existe. Porque as pessoas de bem, quando elas veem uma coisa errada na igreja, o que elas falam? Elas começam a procurar uma boa igreja. Mas aí, o que esse cara fala? Eu estou saindo porque o sistema religioso, blá, 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 blá. Essas coisinhas de sempre. Quando você tem uma paixão e você não quer vencê-la, você não quer subjugá-la, você vai inventar uma desculpa. Você vai inventar uma desculpa. Sabe por quê?
É o que a gente chama, já expliquei aqui para vocês, de dissonância cognitiva. Quer ver? Ó, seria mais ou menos assim. Tem a grama aqui. E você ama pisar na grama. Você adora pisar na grama. Você não consegue viver sem pisar na grama. Mas vamos imaginar que de repente você veio para a igreja e a Bíblia diz que é proibido pisar na grama. E aí você tem um problema. Você tem um valor moral aqui que diz não pise na grama, e você tem uma prática que é diferente do seu valor moral, da sua crença. A sua crença diz não pise na grama. E a sua prática diz eu gosto de pisar na grama, eu não gosto de viver sem a grama. O que vai acontecer então, diante dessa tensão? Ou você para de pisar na grama, ou você começa a dizer que pisar na grama, proibido, não tem nada a ver, isso é ridículo. Não é possível que você consiga fazer assim, ó. Você diz para si mesmo, pisar na grama é errado, mas eu sou canalha e eu estou continuando aqui. Você pode fazer isso por um tempo, mas ninguém consegue ficar o tempo todo olhando para o espelho dizendo, você não vale nada, você é um babaca, você é um canalha, você é um imoral. Ninguém consegue fazer isso. Você começa a dizer o seguinte, você pisa na grama e você é um cara legal sim. Babaca é aquele pastor que falou que não pisa na grama. Você é legal, você é joia. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Eu não contei para vocês, eu li a biografia do Matthew Perry, ator de Friends. Ele só descreve maldade na biografia dele, egoísmo, o tempo todo. Dormiu com um monte de mulher, abandonou a mulher que o ajudou. Aí no final ele diz assim, mas eu sou uma boa pessoa. Ninguém quer olhar e falar, eu sou um canalha. Ninguém faz isso. Ninguém consegue conviver com isso. Então a gente fica dizendo o seguinte, canalha não sou eu. Eu estou vivendo aqui errado, ou melhor, isso aqui não é errado. Errado são aqueles outros, seus julgadores. Vocês julgam demais e por aí vai. E ficam dando desculpas. Desculpas e mais desculpas. E abandonar a Deus é irracional. Jeremias diz assim, porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas furadas que não retêm água. É irracional o que as pessoas fazem. Jesus é uma fonte inesgotável de vida e de água. E os homens fazem o quê? Eles escolhem cisternas furadas. Está aqui. Você tem 2 opções. Você tem 2 opções e você tem dinheiro para comprar. Você tem um baita de um carro aqui e você tem uma areia aqui. Ninguém tem maré aí não, né? Quem em sã consciência compra uma areia? Né? Quem escolhe, podendo escolher outra coisa? Não, eu quero uma areia, porque eu gosto é com emoção. Hã? Quem faz isso? Em proporções diferentes, mas é isso que Deus está dizendo. É irracional o que vocês estão fazendo. Eu sou uma fonte inesgotável de vida, de alegria e de paz. E vocês me trocam. E vocês me abandonaram. Eu alimento vocês, eu satisfaço vocês. Mas vocês me trocaram por ídolos, por mentiras, pelo sexo, pelo engano, pelo dinheiro. Vocês são loucos e é irracional. É irracional. É irracional. Terceiro, o homem ficou indignado. O homem aqui é Jesus. Verso 21. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor, então indignado. Lá em Mateus 22, que é uma história bem parecida, fala de um rei. E o rei ficou furioso e mandou queimar as cidades. É isso que a Escritura declara, que aqueles que rejeitarem a salvação oferecida gratuitamente por Deus serão condenados por toda a eternidade. Pastor, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Que um Deus bom possa matar alguém, que um Deus bom possa colocar alguém no inferno e deixá-lo lá por toda a eternidade. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Meu amigo, olhe para o seu mundo. Olhe para o nosso mundo. Olhe, por exemplo, para o dilúvio. Lembra do dilúvio? Deus dizendo que ele ia matar a criança. Deus disse. Não tem como você falar que o dilúvio ali foi, não, foi permissão de Deus, como se isso muda, né? Não, porque Deus permitiu, não foi bem ele, mas ele permitiu. Tá, mas ele permitiu, podendo não permitir, então é ele, de qualquer forma, que é o grande agente. O texto diz claramente que Deus ia destruir o mundo por conta do pecado humano. Bebês morreram, donas de casa morreram, senhoras morreram afogados. Gente, é horrível. E o texto diz, eu, Senhor, fiz. Israel, mulheres violadas, crianças decapitadas, homens empalados, a lavoura destruída, o templo pegou fogo. Havia corpos espalhados por toda a cidade. E Deus, o texto bíblico declara que foi Deus fazendo. Gente, Deus já fez. Deus já fez.
inúmeras e inúmeras vezes em que ele mostrou a sua ira. Por que as pessoas então não acreditam? É engraçado, crente, ele lê tudo isso aqui, gente. Inúmeras e inúmeras histórias de Deus dizendo, eu vou triturar vocês, eu vou esmigalhar vocês. Essas são as linguagens que Deus usa. Não é minha, não é eu que estou usando. As linguagens que Deus usa para se referir aos homens ímpios, aos homens que Deus vai destruir, as linguagens são infinitamente mais pesadas do que essa que eu acabei de usar aqui. São linguagens pesadas. Você quer uma? Quer uma só? Mais pesada dessa do que eu estou falando aqui? O salmista, no Salmo, ele, inspirado por Deus, ele emite o juízo de Deus sobre os babilônicos. Sabe qual foi o juízo que Deus emitiu lá? Lembra, os babilônicos vieram e mataram todo mundo? Porque Deus usou a maldade deles, mas aí depois falou, agora eu vou matar vocês, eu vou punir vocês. Sabe qual é a punição que o salmista declara? Ele, inspirado por Deus? Bendito aquele que pegar o filho de um babilônico e esmagá-lo na pedra. É o Espírito Santo. Se a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é o Espírito Santo dizendo isso. Então, por que você não crê que Deus vai esmagar? Como Deus fala que ele vai esmagar Satanás debaixo de seus pés e os ímpios todos. Por que não crê que ele vai fazer isso? É o que a Escritura declara. E isso é, sim, fruto de um Deus bom, que há de punir o que é mal. Nós mentimos, matamos, adulteramos, desobedecemos a Deus. Ele é justo em fazer isso. É o que o texto está dizendo. Ele vai punir os homens maus. Quarto, a salvação é dos indignos. Ninguém queria o convite. O que então Deus fez? Trouxe os aleijados, os famintos, os mendigos, trouxe todo mundo. O que isso retrata, gente? Isso retrata o seguinte. Vocês aceitaram o convite? Quem aceitou? Vocês são os mendigos, os aleijados, os quebrados, os feios, os que não são, como diz Paulo. Eu e você, nós somos esses daqui. O que a sociedade não dá nada, nós somos esses. Nós somos esses, os indignos. E lembrando, é só uma parábola, tá? É só uma parábola. Mas é isso que ele quer retratar. Ele quer retratar, em primeiro lugar, que os judeus, os que receberam o convite, rejeitaram. Por isso Deus salvou os gentios. Romanos 11:11. Mas pela transgressão deles, dos judeus, a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Atos. Era necessário que em primeiro lugar, se pregasse a vós, judeus, a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, vocês rejeitaram o convite, e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Gente, vocês imaginam uma festa dessa? A festa de um rei? Porque Mateus 22 fala da festa de um rei. Na festa de um rei, pensa nisso, gente, pensa na cena. Pensa na cena original, vai. A festa de um rei, só gente rica, roupa cara. Agora você tem lá um rei poderoso, cheio de dinheiro, e tem lá um fedido, o aleijado, o cego. Só gente com deficiência. Só gente que todo mundo rejeitaria. Era tudo gente da rua. Pegou gente lá da rua. Gente quebrada, gente machucada. Aí trouxe essas pessoas para cá. Olha, como é que estaria a festa? Como é que todo mundo olharia e falaria, meu amigo, que festa é essa? Que festa é essa? É só para retratar eu e você. É para retratar os gentios, gente. Nós, quem nós éramos? Nós não éramos nada. Nós fazíamos tudo errado. O meu pai, gente do céu, ele vai assistir provavelmente, porque é pai, né? Pai assiste tudo, né? Pai, brincadeira, hein? Ele tinha, sabe o que ele tinha? Cristais para trazer paz para casa. Você acredita? Eu lembro o dia que ele comprou. Meu pai ainda tinha uma condição financeira muito boa. E mesmo assim, eu não lembro o valor, mas eu lembro que eu falei, rapaz, que era muito caro. Eu não lembro quanto que era, mas sei lá, questão de 10 mil reais hoje, eu não sei. Mas era muito caro. Aí colocou os cristais lá, né? 10 mil reais para trazer paz. Na minha casa, eu acho que não trouxe paz, mas na casa do vendedor, trouxe, eu acho. 10 mil reais, ele... Certeza que lá na casa dele. Lembra, gente, pelo amor de Deus, nós ímpios, no que a gente acreditava? Pelo amor de Deus, horóscopo. Já teve gente aqui? Pensa, tem coisa mais ridícula que horóscopo?
Horóscopo, já acreditamos no horóscopo. Teve gente que já acreditou. O que mais? Horóscopo. Vai, me ajuda aí, gente. O que mais? Trevo, cartomante, no PT. Olha aí, gente. Vê se pode. Olha no que a gente já acreditou. Olha as loucuras que a gente já se meteu. Paulo era perseguidor da igreja. E Paulo era judeu, vai, tire o exemplo de Paulo. Pensemos nos gentios, vai. Ofereciam seus filhos a Moloque. Pegavam seus filhos lá. Hoje, nada mudou. Os ímpios estão aí, matando seus filhos, abortando. Para quê? Eles ofereciam a Moloque em troca de dinheiro, de prosperidade. O mesmo acontece hoje. Por que as pessoas abortam? Vai atrapalhar minha carreira. Então eu preciso matar meu filho para ter mais dinheiro. Nada mudou. Tem salvação para essas pessoas. São aleijadas espiritualmente. Tem salvação para elas. Abortou. Se arrepender e crer, pode entrar na festa. Gente que fez tudo errado, como a mulher samaritana, lembra? Tudo errado. Tinha vários maridos. Tem lugar para ela. Tem lugar para ela. Tem lugar para todo mundo, por mais quebrado que a gente esteja. Por mais que a gente tenha feito tudo errado na nossa vida. Que a gente tenha ido fundo no pecado. Às vezes eu estou aconselhando pessoas e eles começam a me contar o que fizeram. Rapaz, nem para minha esposa eu chego perto de contar. Tamanha feiura. É essas pessoas que Deus falou, pode entrar. Pode entrar aqui. Pode sentar aqui na mesa da salvação. É isso que ele está dizendo. Que a salvação é para qualquer um. Para o mais quebrado que a gente esteja, por pior, mais sujo que a gente seja, a salvação é para qualquer um. Por mais que a gente tenha ido fundo no pecado. É isso que esse texto está dizendo. Nós não estamos na festa porque a gente merece. Nós não somos salvos porque a gente merece, porque a gente está com uma roupa bonita, porque a gente parou com um Porsche ali fora. Não, não é isso. Não é isso. É o que Paulo diz. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu sei, eu estou encerrando. Eu já contei para vocês, vou contar de novo. O dia que eu peguei uma foto, eu tenho 41 anos hoje, 41. O dia que eu peguei uma foto, minha e da minha esposa. A minha esposa tinha 19 anos e eu tinha 21. Alguma coisa assim. E eu já era crente. Eu olhei e eu fiquei com uma vergonha, mas uma vergonha de falar, meu Deus, não era uma roupa muito adequada. Não era nada absurdo, mas não era uma roupa muito adequada. E eu não tinha consciência nenhuma. Achava normal. Pior. Dizia que aqueles que se vestiam de uma maneira mais piedosa eram fariseus. Seus fariseus. Como eu vejo hoje, mulher de pastor, seminua, pelada, e dizendo assim, seus fariseus para os outros. Eu era daquele jeito. Por burrice, por um coração maligno. Eu não sei se você já teve essas experiências, mas se você continuar aqui ouvindo a palavra, você vai ter essa sensação inúmeras vezes. Meu Deus, que vergonha, olha o que eu fazia, gente. Olha como que eu tratei minha esposa, como que eu tratei meu pai. Meu Deus, que vergonha. Você vai ter o que a gente chama de consciência de pecado, que os ímpios não têm. Os ímpios, eles estão na lama do pecado e eles não notam que estão sujos. Não notam. Mas quanto mais você ouvir o evangelho, mais você vai prestar atenção nisso. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Aí você vai entender o que Jesus está dizendo aqui com os aleijados vieram para a festa, os mendigos vieram para a festa. Aí, quanto mais você ouvir o evangelho, mais você vai entender que você não devia estar aqui, que eu não devia estar aqui, que ninguém, nenhum de nós, nenhum ser humano deveria estar aqui. Nós somos indignos. Mas mesmo assim, Deus, pela graça, nos salvou. Você crê? Vamos ficar de pé?